Certamente os desenhos animados fizeram parte da minha e com certeza da sua infância também, até porque as crianças são facilmente atraídas por isso. Os desenhos animados surgiram nos primeiros anos do século XX e um dos primeiros desenhos criados foi um tal de Phantasmagoria, criado por Emily Cole, um artista francês em 1908. Esse artista foi considerado o inventor do desenho animado e sua produção é um dos primeiros filmes de animação. No entanto, o nome mais amplamente associado ao desenvolvimento da animação é Wilson McKay, um cartunista americano que criou Gentle the Dinosaur em 1914, um dos primeiros desenhos animados com sucesso. McKay também é famoso por seus trabalhos em quadrinhos e é considerado uma figura pioneira na história dos desenhos animados. E a partir daí os desenhos animados evoluíram e se tornaram uma forma de entretenimento em todo o mundo, com personagens icônicos como conhecemos hoje. Além de diversos desenhos que conhecemos, um desenho que muitos brasileiros conhecem, seja por terem visto na infância ou pelo menos por memes criados, é o Pica-Pau, essa ave desgraçada que não deixa ninguém em paz. Esse desenho possui algumas partes que tem algumas coisas estranhas envolvidas, como por exemplo nesse episódio. Essa viagem é realmente necessária? Claro que é necessária! Eu sou um diabo necessário! Algumas pessoas inventaram que essa seria alguma referência ao diabo e tal, mas a verdade, cara, não passava de uma crítica social, já que quando esse episódio foi lançado nos Estados Unidos estavam em guerra, e numa guerra os recursos são escassos, inclusive o combustível dos carros, então segundo o governo, era um tal mal necessário economizar combustível. Mas nesse vídeo eu não trago esse episódio, mas sim esse, o espião espiado. O episódio em específico começa nos apresentando dois detetives, Alan e Quinta-feira. Os dois recebem uma ligação dizendo que uma poção havia sido roubada por um criminoso chamado Morcego. E logo depois aparece o tal Pica-Pau acordando com a voz do narrador de fundo. E nesse mesmo episódio, o Pica-Pau acorda exausto e doente, sem força alguma, parecendo aquele cachorro. Então o mesmo decide tomar um tônico, mas ele acaba pegando aquela poção roubada que o Morcego havia colocado ao lado do seu tônico dentro da casa do Pica-Pau para esconder da polícia. Então, com o efeito da poção, o Pica-Pau acaba ficando forte pra caralho, o maluco arranca até a porra da porta do banheiro. Mas logo ele percebe que o efeito havia passado e ele teria que tomar aquela poção de novo. E então uma notícia aparece na TV dizendo tudo sobre a poção e que o criminoso havia roubado. Então o Pica-Pau percebe toda a situação e decide entregar a poção para o FBI. Mas o Morcego então acaba pegando uma casa no meio do nada com o nome BFI, uma paródia do FBI. Mas o Morcego com tudo isso não consegue pegar a poção, já que o Pica-Pau estava sob o efeito da mesma. O Pica-Pau até tenta prender o criminoso em um baú e entregar para a polícia, mas o mesmo acaba fugindo e nunca mais foi visto em nenhum outro episódio. O que mais intriga nesse episódio é que a única informação que temos sobre o vilão é seu apelido. Não sabemos o seu nome ou até mesmo seu rosto, já que ele é inteiro preto com chapéu e olhos amarelados sem identidade alguma. A única explicação que temos é aquela descrição que o jornalista deu no jornal. E não, essa não é uma pré-versão do Zeca Urubu, já que esse episódio foi lançado em 1954 e o personagem do Zeca Urubu foi criado em 1948. Então não faz sentido algum ser uma pré-versão do Zeca Urubu. E convenhamos que esse episódio, cara, ele é muito aleatório, do nada um personagem que nunca vimos em nenhum outro episódio com essa aparência toda sombria e esquisita, aparecendo em um episódio com uma atmosfera muito mais obscura do que os outros. E talvez, cara, esse personagem nunca mais foi visto nos episódios posteriores, pois eu acho que as crianças não irão gostar muito disso. E muitos desenhos que consideramos infantis, cara, tem seus episódios esquisitos que causam uma certa estranheza em nós. Por exemplo, em um episódio de Bob Esponja que o Lula Molusco foi para o purgatório, ou esse mesmo no desenho Coragem, o Cão Covarde, que tem esse feto azul esquisito que parece que o SMzinho engravidou alguma cracuda na Cracolândia. E bom, e o Pica-Pau obviamente não passa despercebido, ele também possui o seu episódio, né, como explicado aqui nesse vídeo. Até porque o desenho tem mais de 80 anos, tendo o início com essa porra desse maconheiro. E esse é o episódio mais esquisito e mais assustador do Pica-Pau, o espião espiado.